É possível ser feliz num mundo marcado por tantas tragédias, guerras, injustiças, violência, corrupção, roubalheira, impiedade, perversidade, devassidão moral, depravação de toda a ordem? É possível ser feliz? Permita-me ser mais específico. Você é uma pessoa feliz? Verdadeiramente, você é uma pessoa feliz? Não lhe perguntei se você está feliz, não, porque isso é circunstancial. Mas você é uma pessoa feliz? A felicidade é um dos temas mais recorrentes em toda a Bíblia. Este tema não é um tema lateral, mas é central em toda a Bíblia. Algumas pessoas até questionam se é possível alguém buscar a felicidade como se isso fosse legítimo. Algumas pessoas também dizem, não, o que Deus quer é que você seja santo e não feliz. É claro que Deus ordena que sejamos santos, mas Ele também requer de nós que sejamos felizes, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como diz o Dr. John Piper, o problema não é a felicidade, o problema é conformar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou, nos salvou para a maior de todas as felicidades. Então permanecem as duas perguntas. É possível ser feliz? Você é feliz? Bom, eu queria tratar deste tema com você à luz do Salmo 1, porque o Saltério, ou o livro dos Salmos, a Salmodia, é uma coletânea de poemas escritos num período de 1000 anos e depois do cativeiro babilônico, classificados em salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de penitência, salmos imprecatórios, salmos messiânicos, e dividido em 5 livros. Aqui, esse Salmo 1 é o salmo de introdução ao Saltério. É como se fosse o prefácio do Saltério. O tema que este salmo aborda é exatamente o tema da felicidade. Bem-aventurados. É a mesma expressão lá de Mateus 5, das bem-aventuranças, macários, 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 bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, e etc, etc. Bom, então, o Salmo 1 vai nos apontar o segredo da verdadeira felicidade. Não está no fundo de uma garrafa, não está nas noitadas do prazer, não está na riqueza, não está no sucesso profissional, não está na fama. A verdadeira felicidade não é encontrada nesses territórios. Então Davi vai nos ensinar e nos tomar pela mão e nos guiar por essa estrada rumo à verdadeira felicidade. E a primeira coisa que ele nos alerta é que você é feliz por aquilo que você evita e não faz. O versículo 1 diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Notem vocês uma progressão aqui, conselho, caminho e roda. Note outra progressão, ímpio, pecador, escarnecedor. Note outra progressão, anda, detém, se assenta. O que Davi está querendo dizer conosco e para nós é que um abismo chama outro abismo. Nunca uma pessoa viciada no álcool começa bebendo uma garrafa de cachaça ou 10 latas de cerveja. Nenhuma pessoa começa fumando um maço de cigarro por dia ou injetando drogas nas veias na primeira vez que experimenta. É um processo. E você é feliz quando você evita determinadas companhias e determinados lugares, determinadas práticas. A Bíblia fala e alerta tanto sobre a questão das más companhias, está lá em Provérbios capítulo 1. Cuidado com as más companhias, cuidado com falsos amigos, cuidado com aqueles que em nome de amizades vão levar você para o buraco, para lugares perigosos, terrenos escorregadios. Cuidado com os conselheiros que não têm temor a Deus e podem induzir você a adotar uma cosmovisão falsa, perigosa, nociva. Cuidado para você não estacionar e se acomodar junto àqueles que zombam de Deus, escarnecem da virtude, querem desconstruir princípios e valores. Então você quer ser feliz? Se afaste dessa gente. Se afaste desses lugares.
Se afaste dessas práticas. Isso não significa você ir para um mosteiro. Você pode até se relacionar com as pessoas e não há nenhum mal nisso, e Jesus assim o fez. Mas não para ser influenciado, mas para influenciar. Não para assimilar o estilo deles, mas para pregar a eles a palavra. Não para ser parceiros dele no pecado, mas para exortá-los a voltarem-se para Deus em arrependimento e fé. Então você quer ser feliz? Cuidado onde você anda. Cuidado com quem você anda. Cuidado de quem você recebe conselhos. Cuidado para você não fazer parte da patota do mal. Cuidado. Esse é o primeiro conselho que Davi nos oferece nesse salmo. Mas em segundo lugar, você é feliz por aquilo que você faz. Versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que Davi quer dizer com isso? Não é que você vai ler Bíblia o dia inteiro, que você vai para o trabalho e matar o seu trabalho lá para você ir para o banheiro e ler Bíblia o dia todo. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que você deve pautar a sua vida, suas palavras, suas ações, suas reações sobre e com base na palavra de Deus. E quando a palavra de Deus governa seus pensamentos, suas palavras, suas ações, suas reações. E quando você se alimenta da verdade, é quando você se deleita na palavra de Deus, porque ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela não pode falhar, ela não precisa ser atualizada, não precisa ser ressignificada, ela é viva. Então eu quero encorajar fortemente a você a ser um estudioso da Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, ela lê você. Quando você examina a Bíblia, ela perscruta você. Ela é a espada do Espírito. Se o seu coração está endurecido, a palavra de Deus é martelo que despedaça a penha. Se há impurezas, é fogo que queima as praganas do coração e traz vida de santidade a você. Dwight Lyman Moody escreveu na capa da sua Bíblia: esse livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Eu não sei se você lê a Bíblia, se você estuda a Bíblia. Eu não estou falando daquele exame periódico, não estou falando daquele exame místico que a pessoa bota o dedo aleatoriamente para saber o que Deus está falando. Eu não estou falando de caixinha de promessa. Eu estou falando de uma leitura consistente, contínua, progressiva, profunda. Eu estou falando de uma leitura reverente, onde você se acerca da Bíblia, não para fazer sermão, mas para alimentar sua alma, beber da fonte e encontrar na palavra de Deus todo o seu prazer. Como diz Davi, a palavra de Deus é mais preciosa do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. À medida em que você estuda a palavra e medita nela de dia e de noite, você encontra então a sua verdadeira felicidade. Você é feliz por aquilo que você evita. Você é feliz por aquilo que você faz. Mas ainda nesse Salmo 1, Davi nos mostra um terceiro aspecto da felicidade. Você é feliz por aquilo que você é. É o versículo 3. Este é como a árvore plantada junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então note que esta árvore não é nativa, ela é plantada. E quem a plantou, plantou-a no lugar certo, com a motivação certa. Plantou-a junto às correntes das águas. Plantou-a para que ela fosse uma árvore frondosa que oferecesse sombra para uns, para que ela fosse frutífera e desse o seu fruto no devido tempo. Esta é uma metáfora. Aquele que de fato é feliz é aquele que está fincado, plantado naquele que é o solo fértil, a fonte verdadeira, que é Jesus. Você foi plantado junto a esta fonte. Ele que vem o calor, o sol causticante, você manterá o vigor. Mesmo que todos estejam murchando, você tem sua folhagem viva, bonita, luxuriante. Ainda que os frutos em outros, você tem fruto abundante no devido tempo. E o texto prossegue e diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Porque não o faz na força da carne, o faz na força do Deus vivo. É nesse contexto que a Bíblia fala de José, que era um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendiam para além dos muros. Quando você está plantado em Deus, você dá fruto, você é abençoador, você dá fruto em casa, você dá fruto no trabalho, você dá fruto no ambiente onde você estiver, seja perto ou seja longe. E então, você é feliz, porque a sua felicidade não está fulcrada em experiências místicas ou em aventuras carnais,
mas ela está fundamentada em Deus. Você evita o que é errado, você faz o que é certo e você é uma pessoa que está plantada junto à fonte. E esta fonte é Cristo. Bom, depois de trazer-nos essa receita da felicidade, agora Davi vai contrastar o justo com o ímpio e ele o faz assim. Note comigo, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ora, o contraste é gritante. Como comparar uma árvore frondosa, frutífera de um lado e uma palha seca do outro? É gritante o contraste. Palha não tem raiz, palha não tem estabilidade, palha não tem verdor, palha não tem fruto, palha não tem consistência, palha não alimenta ninguém, palha é levada pelo vento, palha é queimada pelo fogo. Enquanto o justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, bate um leve vento e a palha vai embora, destinada para o fogo. E Davi prossegue dizendo, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Talvez aqui os perversos ganhem alguns rounds no juízo. Talvez aqui os perversos compram juízes, subornam cortes, torcem as leis, escapam da lei, amealham riquezas ilícitas, desfrutam, pelo menos externamente, do dinheiro que foi surrupiado. Essas pessoas não prevalecerão no juízo. A máscara delas cairá e elas terão que enfrentar o reto e justo juiz. Então não há como essas pessoas prevalecerem na congregação. Essas pessoas não prevalecerão no juízo, porque elas estarão diante não de uma corte corrupta, mas diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o juiz de vivos e de mortos. E Davi então conclui o seu argumento dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E a palavra conhecer aqui é conhecer com deleite, com prazer. Deus conhece o caminho do justo. Deus tem prazer nele. Deus se relaciona com ele. Deus abençoa a ele. Mas o caminho do ímpio, aquele que zombou de Deus, aquele que escarneceu do santo, aquele que vilipendiou a fé, aquele que perseguiu os cristãos, aquele que escarneceu da graça, esse tem seu caminho transtornado. E o seu caminho. Então Davi, na abertura do Saltério, nesse preâmbulo, nesse prefácio do Saltério, coloca diante de nós duas propostas, dois caminhos. O caminho da felicidade, o caminho da ruína, o caminho da bem-aventurança eterna, o caminho da condenação eterna, o caminho da estabilidade e o caminho da instabilidade, o caminho dos frutos benditos e o caminho da esterilidade seca, o caminho da vida, o caminho da morte. O que você vai escolher? Então eu volto com as duas perguntas anteriores. Será que dá para ser feliz? E a resposta é um sonoro sim. A felicidade não está neste mundo, a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está na saúde, a felicidade não está nos prazeres, a felicidade não está na riqueza, a felicidade não está no sucesso, nem na fama, a felicidade em Cristo, está em Deus. A segunda pergunta, você é uma pessoa feliz? Talvez até hoje você tenha tido momentos de felicidade, mas hoje a pergunta é, você é uma pessoa feliz? Se você se render a Cristo Jesus, Ele é a nossa própria alegria. E só Ele traz a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Se esta mensagem foi importante e útil para você, compartilhe com outras pessoas. Se você não ainda está inscrito nesse canal, peço a gentileza de você fazê-lo e nos ajudar a levar essa mensagem a muitas outras pessoas.